Sejam bem-vindos, estamos em mais uma videoaula falando ainda sobre a estruturação da sessão de treinamento e dando ênfase à parte principal. Como falado anteriormente, comentei que a sessão do treinamento ela é dividida entre aquecimento, a parte principal e a volta calma. Ao passo que a volta calma faz a transição do estado de repouso para atividade, a volta calma faz a transição entre a atividade e o repouso, ok? Então, enquanto aqui a gente busca acelerar o corpo gradativamente, aqui a gente procura desacelerar o corpo gradativamente, deixando para a parte principal o verdadeiro objetivo da sessão de treinamento, ok? Então, será nessa etapa que o professor de educação física, o técnico, o preparador físico irá desenvolver as valências físicas de seu atleta, como a força, a flexibilidade ou a resistência muscular localizada, correto? Então, esta é a parte do treinamento que deve ficar com maior porção do tempo. Se um sujeito tem 1 hora para treinar, é prudente que ele tenha que dedicar de 5 a 10 minutos ao aquecimento, ok? Aqui, ao aquecimento, mais ou menos o mesmo tempo de 5 a 10 minutos para a volta calma, de 5 a 10 minutos a volta calma, e o restante será utilizado para a parte principal, então de 40 a 50 minutos, ok? Para a parte principal. Durante a parte principal, o meu objetivo nesse instante não é fazer a montagem do treino, é apenas explicar quais são os quesitos que devem ser observados durante a parte principal, correto? O primeiro aspecto que eu chamo a atenção é para o sistema energético utilizado. Neste caso, depende da modalidade que o atleta se encontra. Ela pode ser aeróbico, anaeróbico ou misto, quando ocorre o uso das duas fontes, ok? Então, o sistema energético aeróbico, depois em outro momento vou falar mais detalhadamente, seria o uso de oxigênio para a produção de energia, ok? O sistema anaeróbico é o não uso de oxigênio para a produção de energia. E o misto, então, vai ter momentos onde prevalece o sistema aeróbico, e momentos onde prevalece o sistema anaeróbico. Outro quesito importante é verificar a porção corporal mais utilizada, ok? Então, se o sujeito, o atleta, ele procura usar mais os membros superiores durante seu gesto motor, ou mais os membros inferiores, ou até mesmo ambos, ok? E isso vai definir durante a sessão, a parte principal da sessão, qual será a ênfase da sessão, qual vai ser a ênfase da aula, daquela aula em específico, qual vai ser a ênfase. Se o meu sujeito é um atleta de futebol, então eu vou dar ênfase a membros inferiores, por exemplo. Okay? Se ele precisa desenvolver bastante essa musculatura, essa região, então é esta região onde eu vou estar desenvolvendo prioritariamente. Não que eu vou deixar o membro superior sem trabalhar, eu só apenas dou ênfase. O mesmo se aplica ao sistema energético. A gente pode trabalhar tanto o sistema aeróbico quanto anaeróbico, independente da característica do sujeito, certo? Pode ser um corredor de 100 metros rasos, onde o sistema principal é o anaeróbico. Entretanto, é interessante trabalhar o sistema aeróbico porque ele ajuda na recuperação do atleta, mesmo que a fonte principal energética seja a forma anaeróbica. E por final, outro aspecto interessante que deve ser notado
durante a elaboração do treino é a ação motora, ok? Isso aqui seria o gesto motor específico da modalidade. Então, se eu sou um fundista, eu vou trabalhar o gesto motor daquele esporte, né? Corrida. Se eu sou um atleta de natação, então eu vou atuar com meu treinamento em cima do gesto motor. Se for o nado crawl, eu dou ênfase então a membros superiores, a parte de braço e extremidades, ok? A ordem dos exercícios é uma outra questão interessante que deve ser atribuído um certo cuidado, ok? Vou exemplificar novamente com um atleta de futebol, na qual o preparador físico ele tem o objetivo de desenvolver força e trabalhar a técnica dos seus atletas. Se ele fizer o treinamento de força primeiro, ele corre o risco de, no momento de exigir da parte técnica dele, movimentos que exigem principalmente a parte intelectual do atleta, ele pode chegar fadigado e não render como o técnico gostaria. Por isso, acho prudente e aconselho que sejam desenvolvidos prioritariamente, sempre que possível, as capacidades que trabalham o intelecto. No caso de um atleta, seria a parte técnica e a parte tática do gesto motor, e aí sim trabalhar a parte física do atleta, independente da valência física que for trabalhada, ok? Independentemente se for força, se for flexibilidade ou resistência muscular localizada, é interessante trabalhar primeiro a parte estressante psicologicamente, vamos dizer assim, ok? Deixa para trabalhar o corpo do atleta num segundo momento. Isso é claro sempre que for possível, porque algumas vezes essa parte não é possível, é necessário estar fazendo tudo junto, ou porque não tem tempo, ou alguma questão em especial. Mas sempre que for possível, trabalhe a parte técnica e tática antes e depois a parte física. Agora, se você é um atleta praticante, corriqueiro, que não tem finalidades, não tem por intenção competir, tanto faz, aí não será uma grande diferença, porque o volume de treinamento que você se submete, né, que o atleta recreativo se submete, não é tão estressante a ponto de fazer uma perda grande no desempenho tático, técnico e tático após um exercício físico. Muito obrigado.